Meus irmãos, Deus tem um plano para seu povo e deixou ele descrito em sua palavra. Mas para compreender esse plano, temos que ter um coração ensinável, disposto a deixar para trás todo ensinamento errado e se submeter à palavra de Deus. Ele sempre desejou estar com seu povo, mas devido ao pecado, houve separação entre o homem e Deus, e com isso toda a criação geme, aguardando a redenção humana. Esta redenção é feita através do sacrifício de Cristo e por isso temos a esperança de estar com Ele quando Ele nos arrebatar e nós reinaremos com Ele durante 1000 anos nessa terra. Julgaremos as nações no trono branco e então céus e terra se fundirão. A nova Jerusalém descerá e estaremos para sempre com eles, Deus, Cristo e a Igreja, unidos através do mesmo Espírito. Vejamos então um resumo do plano de Deus. Em algum ponto da eternidade passada, Deus e Jesus desejaram criar todas as coisas e assim foi. Mas neste momento eles já sabiam tudo o que ia acontecer, o pecado, tudo. Mas eles não desistiram de nós, porque eles nos amou. Deus cria os seres celestiais com perfeição, criou os anjos, os querubins, os serafins, toda a criação celestial em perfeita ordem. Mas todos eles tinham livre-arbítrio, poder escolher escolher a Deus ou não, eles tinham livre-arbítrio. Então, em algum tempo, nasceu em Satanás a iniquidade, e ele desejou o lugar de Deus, fez uma rebelião nos céus e convenceu terça parte dos anjos, mas Deus derrotou-os e baniu-os do céu. Eles tentaram tomar o lugar de Deus, mas Deus os derrubou de lá de cima. Em algum momento, entre a criação dos seres celestiais lá no início e a criação da terra, nesse momento quando Deus chega à terra para criar todas as outras coisas, ele criou a água. Nesse meio tempo a água foi criada, pois quando ele chega aqui na terra, o Espírito do Senhor já pairava sobre as águas, ou seja, as águas já existiam. Deus criou a terra e tudo que nela há. Depois criou o homem e colocou nela para crescer e se multiplicar. O homem se rende à sedução de Satanás e cai no pecado. Neste momento, há a separação entre Deus e o homem. Deus faz uma tipificação da redenção humana matando um animal no Éden e tira o homem do jardim para que não comesse da árvore da vida. Então, o homem vaga pela terra, sai da terra e vive uma vida fora do Éden, fora da presença de Deus. Entre Adão e Noé, passaram-se 1056 anos aproximadamente, e no contexto do dilúvio, Deus fez novamente uma tipologia dos fins dos tempos, onde o nível de iniquidade estava muito alto, o pecado tomava conta da terra, e Deus destrói a terra com água. Do dilúvio a Abraão foram aproximadamente 427 anos. Em Abraão, Deus constitui uma aliança baseada na fé. Por isso somos chamados filhos de Abraão, porque nós também somos salvos pela fé. De Abraão até Moisés são aproximadamente 430 anos. No tempo de Moisés, Deus também fez uma tipologia do fim, tirando o seu povo do Egito com mão poderosa e os conduziu ao deserto. E assim Deus ia nos revelando o seu plano pouco a pouco. Deus foi revelando para nós o que ele ia fazer e até o Egito ele já tinha mostrado 3 tipologias no mínimo, para poder nos mostrar o que ele estava preparando para nós no final. Logo após a morte de Moisés, o povo de Israel entram na terra prometida, mas seus corações duros e desobedientes não os deixam herdar o descanso prometido por Deus, e eles vivem uma vida de inconstância até após o exílio da Babilônia, onde Deus levanta vários profetas para corrigi-los e também apontar uma restauração de Israel que incluía os gentios. Mas eles não se arrependiam. Como eu disse no início desse vídeo, eles iam e voltavam, ficavam cambaleando com o coração duro, não se arrependiam. Por isso, Deus em Malaquias profetiza a vinda de João Batista, que abriria o caminho para Cristo. Desse tempo até a vinda de Cristo passaram-se aproximadamente 400 anos. Por volta do ano 4000 ou quarto milênio, veio o Messias, Filho de Deus, para restaurar o relacionamento entre Deus e os homens. Passa sua vida sem pecado e morreu crucificado. Desceu ao mundo dos mortos e tomou a chave da morte e do Hades.
ressuscitou e voltou para a destra de Deus, onde ele está até hoje no Santo dos Santos, intercedendo por nós. Por isso, hoje podemos viver como cidadão do reino dos céus e viver o processo de santificação até sermos arrebatados. Após o retorno de Cristo aos céus, ele envia o Espírito Santo de Deus, avivando sua igreja que acaba de iniciar com os apóstolos. Até o ano 100 depois de Cristo, 103 mais ou menos, todos os apóstolos estão mortos. E pouco depois a igreja entra em um processo de sonolência, onde faz alianças com impérios e paganismo e heresias entram na igreja e se estende até os dias de hoje, onde estamos no ápice. A igreja está dormindo, conforme descrito por Jesus na parábola das 10 virgens. Agora estamos no fim dos tempos, próximo ao grande dia do Senhor. Mas antes desse dia temos a grande tribulação, conforme Jesus descreveu em Mateus capítulo 24. Ela durará 7 anos. Podemos verificar isso também no profeta Daniel, Apocalipse e outros profetas. Neste período, Deus derramará 7 trombetas e 7 taças da sua ira sobre a terra. Estas só afligirão os ímpios, mas a igreja sofrerá a ira do anticristo. Ou seja, as taças, a ira de Deus não cai sobre a igreja, mas ela sofrerá a ira do anticristo. Este a perseguirá os santos por 3 anos e meio, conforme descrito também em Apocalipse e Daniel. No fim dos 7 anos da grande tribulação, ao ressoar da última trombeta, os reinos desse mundo passarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo fala aos Coríntios e também no livro de Apocalipse. Após o arrebatamento, Cristo nos ajuntará nos ares para nos preparar para a guerra do Armagedon. Podemos verificar isso em Daniel capítulo 12, versículo 11 ao 12, que eu vou citá-lo aqui. Esse texto mostra o período entre a volta de Jesus até o estabelecimento do reino. Veja como está descrito aqui. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Após a guerra, Jesus irá instaurar o julgamento dos santos, para dar a cada um segundo as suas obras. Veja que nesse texto de Daniel, o tempo contado é maior que 1260 dias, que são 3 anos e meio. Aqui está contando 1290 dias e 1335 dias. Você vê que há dias a mais. Esses dias representam a toda a organização de Deus, desde o dia que ele volta, arrebata a igreja, prepara para a batalha, volta, julga toda a igreja e instaura o seu reino com base na hierarquia. Amém? Nós vamos ter um estudo sobre isso, mas é basicamente isso que está falando aqui. Após a guerra do Armagedon, Jesus irá instaurar o julgamento dos santos para dar a cada um segundo as suas obras e lançar no lago de fogo e enxofre a besta, o anticristo e todo o que aceitaram a sua marca. Organizará o seu reino aqui na terra e teremos as bodas do Cordeiro com ele. Satanás será preso por 1000 anos. Passam da grande tribulação para o reino milenar de Cristo todos aqueles que não aceitaram a marca da besta e foram contra o seu governo por alguma forma. Isso está descrito no profeta Zacarias. Ele o descreve como nações que restam. Eles serão reinados por Cristo e a igreja, e essas nações virão comemorar a festa dos tabernáculos em Jerusalém de ano em ano durante o milênio. Você pode verificar também isso em outros profetas, mas Zacarias fala dessas nações que restam de forma mais clara. No reino milenar de Cristo, terá um templo em Jerusalém, de onde a glória de Deus jamais sairá. Isso está descrito em Ezequiel 40 ao 48, que é assunto para um outro vídeo também. No milênio, teremos uma junção da antiga e da nova aliança, onde tudo aponta para o sacrifício de Cristo e todos glorificarão a Deus pelo que vivenciarão lá. No milênio, a maioridade do homem será 100 anos e somente a partir desta idade será punido pelo seu pecado. Você pode observar isso em Isaías 61, 62 até o 66. Os animais serão dóceis e as nações serão regidas com varas de ferro. A lei do Senhor será cumprida e ela será a régua de julgamento. No final do milênio,
Satanás será solto e seduzirá as nações e ajuntará um exército contra Jesus e a igreja, mas descerá fogo do céu e os consumirá. Cristo instaurará o julgamento do trono branco. Todas as pessoas que já nasceram na terra e não ressuscitaram na primeira ressurreição, ressuscitarão e serão julgados pelo livro das obras e o livro da vida. Todo aquele que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Satanás, seus anjos, a morte e o mundo dos mortos também serão lançados lá neste momento. Nesse dia, finda o plano de Deus para reconciliar o homem com ele. E dizem, Apocalipse 21, 5, 10, depois do 14, e depois 22, 24 ao 27. Vamos ler. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e as suas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nela os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então vem o 8º dia, descrito em Levítico 23, 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido o fruto da tua terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Então, esse 8º dia representa a eternidade, onde nós viveremos com Cristo. Então entraremos nessa eternidade futura e viveremos coisas maravilhosas com Deus e com Jesus. Que esse estudo, que esse resumo venha te instigar a estudar a palavra de Deus. Aqui eu dei um panorama muito resumido sobre o que vai acontecer. Então medite nisso e busque ao Senhor, busque na palavra de Deus.